Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. E a gente aqui que a gente se refere poderia se ampliar por todas as espécies de animais. Todavia nós estamos restringindo a explicação ao homem, animal primata, nós, seres humanos. Então, o que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Mesmo o homem não sendo um herbívoro, nem também é carnívoro, mas o homem come todas as partes dos vegetais, frutos, frutas, flores, folhas, casca da canela. Tubérculos, que são raízes, tudo. O homem é um animal que come todas as partes dos vegetais. Nós estamos caminhando aqui nesse vegetal que é relva, que é chamado de relva porque são plantas rasteiras. E certamente o homem não teria nenhum tipo de alimentação aqui, diretamente. O homem não come nada disso aqui, porque ele não tem frutos. As plantas aqui são nativas, não fazem parte do menu do homem. Embora, como a gente disse, o homem come plantas. Existe aqui nessa área do Nordeste o bredo, uma planta chamada de bredo, que é um alimento do homem, como cozido. Mas nós entramos aqui porque nós vimos uma porção de guinés, uma galinha que vem da África, também chamada de galinha da Angola, que é um animal muito resistente, uma ave muito resistente, muito bem adaptada aqui a essa situação do ambiente do Nordeste, porque vem da África, que é um lugar, um continente que tem muitas características do clima do Nordeste, principalmente do Nordeste semiárido. E nós vimos as guinés e nós tentamos acompanhar essa galinha da Guiné aqui dentro para explicar que elas estão absolutamente bem servidas aqui. Então a gente vê a casa lá ao fundo e elas não permanecem lá senão para pôr. A galinha da Guiné. E ela aqui come insetos. E por que tem insetos aqui? Porque tem plantas. Se aqui não tivesse plantas, não teria os insetos, como também não teria outras formas de vida. Então a galinha da Guiné é uma galinha que tanto come grãos de milho, grãos que nascem nessas plantas que nós estamos caminhando aqui, sobre elas, como se alimenta também de insetos, portanto seria também carnívora. E o homem come a guiné, que é a galinha. Cria a guiné aqui para comer a sua carne e seus ovos. E as galinhas da Guiné estão fugindo da gente, não permitindo que a gente faça um vídeo mais próximo. Mas a gente tem que explicar que nós comemos a galinha da Guiné e a galinha da Guiné come plantas e come insetos, que são outros animais. Nós também comemos carne, comemos ovos, que é do reino animal, mel de abelha, que é do reino animal, é o reino animal que faz a partir das flores, a abelha. E isso é bom explicar por que tem essas plantas aqui. E aqui já estão entrando no mês de agosto. Hoje nós estamos no último dia de julho. E essas plantas já não deveriam estar aqui se não tivesse recentemente chovido aqui nessa área, o que é anormal, porque as chuvas aqui vão até o mês de junho.
E durante todo esse mês de julho, choveu várias vezes aqui, por isso as sementes germinaram, que essas plantas já haviam morrido lá pelo mês de julho, porque são plantas de vida curta, mesmo com o chão molhado, úmido, elas desaparecem, porque só tem no máximo 180 dias de vida, e elas surgiram então em janeiro, com as chuvas de janeiro de 2025, e quando completou 180 dias de vida, elas morreram. E aí veio essas chuvas agora no mês de julho. E as sementes germinaram e algumas plantas ressuscitaram. Criaram folhas, galhos, todas essas plantas. Outras secaram definitivamente e não tem como ressuscitar. Aí alguém, mas por que choveu no mês de julho se não era normal chover aqui? Nós estamos vivendo um momento, no mês do ano de 2025, que não tinha nem El Ninho, que traz seca, ou seja, pouca chuva aqui para essa área, nem La Nina, que traz muita chuva aqui para essa área. E de repente, agora, no mês de julho, a água do Oceano Pacífico, que gera o fenômeno La Nina, esfriou. Ou seja, baixou a temperatura da água, consequentemente, seria, como a gente sabe, o fenômeno La Nina. Então La Nina traz muita chuva aqui para essa área do Brasil, que é o semiárido nordestino. Mas a estação chuvosa aqui acabou no mês de junho. Então não basta ter La Nina para chover. Muito aqui. E o muito que a gente diz é acima de 700 milímetros por ano. De janeiro a junho de 2025 aqui choveu no máximo 300 milímetros, ou seja, 300 litros de água por metro quadrado. E foi suficiente para que as plantas, a nível de relva, as sementes germinassem, as plantas crescessem e se reproduzissem. E a gente ainda está vendo aqui planta com flores. Ou seja, reprodução acontecendo aqui. Essas flores vão se transformar em sementes, em frutos, que é o sistema de reprodução. E se a gente vê as matas, que é predominante jurema, as juremas estão bem folhadas e verdes. Um verde escuro. Verde escuro. Por conta das chuvas recentemente, porque elas criaram folha com as chuvas em janeiro. Era tudo pelado isso aí, no mês de dezembro. Depois de passar 5 ou 6 meses sem chuva aqui, o solo não tinha água para a planta colher por intermédio da raiz. Aí, elas soltaram as folhas, liberaram as folhas, para diminuir a dependência da água que não existe. E de repente apareceu essa chuva aí do mês de julho, que deve permanecer ainda no mês de agosto, talvez até setembro. E as plantas se deram bem porque elas criaram folhas, sementes de plantas germinaram. Então nós poderíamos dizer que com essas chuvas aqui que são no mês de julho, que não é normal nessa área do Brasil, com essas chuvas, a massa vegetal aqui cresceu no mínimo 70%. Porque sem folhas, essas plantas a nível de arbustos e árvores, elas perdem pelo menos 50% da massa orgânica sem as folhas. E ao perder as folhas, porque não tem água no solo para ela colher água e nutrientes minerais, a planta não vive na sua plenitude, não processa a fotossíntese, que é feita por intermédio das folhas. E a gente sabe que a fotossíntese nas plantas é que vai produzir a seiva
que é a vida, como se fosse o sangue dos animais. A clorofila verde é o sangue das plantas. E a gente vê que tudo dependeu das chuvas. E tem muita gente ainda, até nas universidades, imaginando que se acabar a chuva, ele vai conseguir tirar a água do subsolo através de poços tubulares, como faz com o petróleo, extraindo o petróleo das entranhas da terra. Lê de engano. Toda a água que existe na terra tem origem no regime de chuvas. Até a água do oceano. Por quê? Porque a molécula de água H2O foi montada na atmosfera. E depois essa água se condensou devido à redução da temperatura lá na atmosfera. Virou nuvens, água condensada. E quando as nuvens estavam super carregadas de água, super saturadas de água, ela foi obrigada a liberar essa água porque a pressão atmosférica não conseguia suspender a nuvem no ar, dada o grande peso da massa de água, porque 1 litro de água é 1 quilo. E imagina 1 litro de água saindo de lá de cima a 400 metros de altura, se precipitando aqui nessas plantas. Então vai lavar a planta, lavar o corpo da planta, para poder facilitar a respiração, a transpiração e a fotossíntese. E o que acontece? O que acontece? A planta passa a viver plenamente com a água da chuva. Enquanto isso, no verão, quando não tem água no solo, porque não tem chuva, porque como a gente diz, toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas, a planta deixa de colher água e nutrientes minerais. E não tem água da chuva para lavar o seu corpo, desobstruindo os poros que as plantas respiram, transpiram e processam a fotossíntese. E de repente nós chegamos num riacho. Aí eu digo, riacho, como é que é um riacho? Na literatura mundial, riacho é um lugar por onde circula água, corre água. E aqui? Nós estamos caminhando e nós vamos fazer um vídeo, outro vídeo, sobre esse riacho. Porque tem pessoas que imaginam que se chover tem água da chuva aqui. Não tem. 99% da água da chuva que caiu aqui em 2025 não estão mais aqui não. Não estavam nas plantas, porque a gente disse que as plantas já tinham secado. E só criaram essas folhas e germinaram semente agora com a chuva recente. Quer dizer, com qualquer chuvinha aqui nasce planta. Germina semente, mas elas não vão se manter vivas se não tiver permanentemente água no solo. Porque quando ela tira a água do chão, ela tira também os nutrientes minerais. Então nós estamos aqui num riacho e nós precisamos mostrar ao mundo por que o reservatório do Rio Grande do Norte, depois de toda essa chuva de 2025, tem menos de 50% de suas reservas. É um déficit hídrico que vai trazer muitos transtornos, porque todas as formas de vida animal e vegetal precisam de água todos os dias. Não é somente na água das chuvas, portanto a água da chuva tem que ficar aqui. Essa água tem que ficar aqui em reservatórios, mas a água do reservatório está sumindo, fugindo daqui como o diabo foge da cruz. E aqui está o caso do riacho, que esse ano ainda não botou nenhuma enxurrada aqui. Aí nós vamos explicar isso tudinho, porque tem gente até nas universidades enganada, pensando que tem água da chuva aqui para o homem se manter vivo. E não tem, porque a água da chuva está cada vez mais curto o período chuvoso. E com o aquecimento global, a água foge daqui extraordinariamente, não só dos reservatórios, mas também do chão. E até as nuvens não conseguem suprir
a umidade do ar, que deve ser de pelo menos 80%, para que a vida aconteça aqui satisfatoriamente. E na maior parte do ano, essa umidade do ar pode chegar a 30%, que é a mesma umidade do ar do deserto, seco, sem vida. Então vamos conhecer para poder compreender o que é a vida no planeta Terra.